Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar aqui com a Marilei, canal 26 da NET Mogi, marilei.com.br. E hoje a minha convidada especial é a doutora Adriana da Costa, pré-candidata à Prefeitura de Itaquá. Ela que é também presidente do PSB na cidade. Vai falar de política, da mulher na sociedade e muito mais, principalmente sobre os desmandos da administração municipal. Eu espero você já aqui no Radar com a Marilei. Passagem subterrânea na Sacadura Cabral, Complexo Viário Júlio Simões, recuperação da via perimetral, alargamento da Olegário Paiva e duplicação da Kaoru Hiramatsu. Mais do que obras, a Prefeitura de Mogi leva orgulho e qualidade de vida para você. Agora, com a construção da Avenida das Orquídeas, a cidade vai ganhar mais um acesso, fato que não ocorria há 34 anos. A Avenida das Orquídeas vai ligar o centro a Brás Cubas e Jundiapeba até a divisa com Suzano e será um importante avanço. Além de desafogar a SP-66, transformará a região em um novo polo de desenvolvimento social e econômico da cidade. As melhorias da infraestrutura não param por aí. Tem a revitalização da Flaviano de Melo, a duplicação da Mogi Guararema, 10 bairros totalmente urbanizados e muito mais. Avança, Mogi! A cada dia uma cidade melhor para você. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Minha convidada especial de hoje é a doutora Adriana Costa, ela que é pré-candidata a prefeita de Itaquaquecetuba, presidente do PSB da cidade, e vai falar um pouco mais sobre os desmandos do governo Mamoru Nakashima, que está no PSDB. Na verdade, eu tenho dito muito aqui na TV e também no Radar Noticioso, na Rádio Metropolitana, sobre os problemas na saúde, educação, obras, enchentes e muito mais na cidade de Itaquá. É um prazer te receber, doutora Adriana. E agradecer também de você estar aqui para falar um pouquinho sobre essa cidade tão importante da nossa região e que anda sofrendo, não é? Fala a verdade. Com certeza. Eu que agradeço, Marilei, pelo convite. Muito obrigada de estar aqui com você, com seus telespectadores. Você que é uma referência em jornalismo no nosso Alto Tietê. E eu falo Itaquaquecetuba com carinho, porque é minha cidade e lá a gente tem uma certa carência de imprensa, enfim. De veículos de comunicação. De veículos de comunicação. E você é uma referência para nós lá. Então, muito obrigada de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Eu comecei em Itaquá, você sabe disso, na Rádio Metropolitana. Eu acabei começando lá na cidade. Eu tenho muita gente que eu tenho um carinho especial e os ouvintes, telespectadores que me acompanham há tantos anos. Doutora Adriana, conta um pouquinho da sua história. Eu sei da história que você é uma mulher batalhadora, filha do Dr. Wagner da Costa, que é uma referência no direito de lá, é também advogada. Quem é a doutora Adriana? Marilei, eu moro em Itaquá, nasci em Itaquá. Meu pai faz quase 50 anos que mantém escritório de advocacia lá. Foi presidente da UAB durante 3 gestões, que são 9 anos, né? A gestão da UAB são 3 anos cada gestão. E eu aprendi muito. Foi uma escola para mim, a UAB. Meu pai, enquanto presidente, eu coordenava a Comissão de Assistência Judiciária. Nós desenvolvemos vários trabalhos na cidade, à frente da UAB. E nós temos um carinho muito especial por Itaquá. Meu pai veio para Itaquá em 1960. E aí casou em Itaquá, teve os filhos. Hoje eu tenho 2 filhas e nós moramos em Itaquá, vivemos em Itaquá. E é uma cidade que a gente quer ver bem, que a gente quer ver com progresso, com escola, saúde, educação, iluminação, enfim, com todas as áreas. A gente espera, né, que Itaquá fique como uma das melhores cidades do Alto Tietê. Agora, doutora Adriana, quando começou essa sua história como política, né? Você já foi candidata outras vezes. Por que ainda querer ser candidata à Prefeitura de Itaquá? Marilei, eu falo que é para cuidar da minha cidade. Itaquá, ela merece ter governante comprometido com a cidade, ela merece dar uma condição boa para os seus moradores. Eu falo muito assim, a população de Itaquá, ela é muito acolhedora. Então, qualquer pessoa que vai lá, eles acolhem. É uma cidade assim que as pessoas gostam da cidade, gostam de festa, enfim. Eu falo que Itaquá é muito acolhedor com o povo que chega lá. Hoje nós temos uma população muito grande de nordestinos que vieram para Itaquá e a gente tem uma festa, um carinho, um calor humano
E por isso que eu sou pré-candidata a prefeita, já disputei outras eleições em Itaquá e o meu intuito é melhorar a cidade, é ter uma cidade boa para se viver, que nós tenhamos orgulho de falar, eu sou de Itaquá, moro em Itaquá, vivo em Itaquá e cuido dos meus filhos em Itaquá. A cidade de Itaquá, eu acompanho há muitos anos, ela tem muitos problemas de invasões, né? As regularizações fundiárias, aquela estrutura que está faltando na cidade, né? Como é que a gente consegue falar para a população, olha, nós vamos encontrar um caminho para regularizar, porque a gente sabe que todo mundo quer ter a escritura da sua casa, quer pagar o imposto porque a casa é sua. Isso é um dos grandes problemas da cidade, não é? Sim, é um problema muito grande. Eu falo assim, sem medo de errar, que nós temos pelo menos 70% da cidade com problema de escritura, com Tudo problema isso? de documento da casa. E eu falo que isso é uma situação que, uma vez regularizada, traz um conforto para o morador. Porque qual pai de família não quer ter certeza que a casa é dele? Porque muitas vezes, e eu falo assim que quase mais de 90% são pessoas batalhadoras, trabalhadoras que compraram aquele pedacinho de terreno achando que estava comprando legalizado. E quando chegaram, eles não têm toda a documentação e têm medo de perder. E aí eu falo o seguinte, Marilei, tendo um prefeito, uma prefeita responsável, nós conseguimos dar escritura para todos os moradores. Por quê? Nós temos leis federais que autorizam a prefeitura a regularizar. Não é que a pessoa está lá, às vezes ela não paga IPTU, Marilei, e a gente quando anda no bairro, ele fala assim, as pessoas falam assim, doutora, eu quero pagar o meu imposto, porque a casa é minha e eu quero regularizar, então eu também quero contribuir. Então não são pessoas aproveitadoras, são pessoas trabalhadoras, pessoas que estão ali defendendo o direito delas, mas também querendo contribuir com o município. Mas passaram vários prefeitos lá e prometeram. Eu sou da época do Toninho da Pamonha, passou o Armando da Farmácia, o Mário Moreno, vários prometeram, inclusive o doutor Mamoru Nakashima, que é o prefeito da cidade. Ninguém resolve nada de regularização, por quê? Por que é ser empacado assim? Eu falo, Marilei, que é falta de vontade política, porque o prefeito pode fazer. Ele faz o planejamento e ele pode fazer sim. Nunca vai fazer em um ano, em meio ano, mas numa gestão você faz com planejamento. Você no primeiro ano de governo, você faz toda a medição, porque cada um tem um tamanho de terreno, tem um tamanho de residência. E aí você tem que deslocar equipes de engenheiros para medir cada um, fazer o cadastro junto com a habitação. Depois, num segundo ano, você busca verba no governo federal, porque os donos dessas áreas maiores, eles vão ser pagos, eles vão receber aquela propriedade que é dele. E no terceiro ano você dá a escritura, você dá o IPTU. E a pessoa, então, eu falo assim, uma gestão de 4 anos, você dá sim, você faz a escritura e você dá. O que a gente vê em Itaquá são assim, administradores enganando a população. Eles vão lá porque querem votos e normalmente no último ano, no ano eleitoral, e dão termo de posse para as famílias. Que não quer dizer nada. Que não quer dizer nada, Marilei. A posse eles já têm, porque eles estão lá. E eles têm comprovante que estão lá há mais anos até do que esse termo de posse de hoje. E nós temos um grande problema na cidade, que o doutor Mamoru Nakashima, que era de um partidinho pequenininho chamado PTN, que aí foi para um partidão chamado PSDB, do governador Geraldo Alckmin, dizendo agora, prometendo mundos e fundos, mas ele já prometeu que ia resolver a saúde, ele é médico. E a gente não viu nada resolvido em relação à saúde, porque eu acompanho de perto. Aliás, fechou até o pronto atendimento que era no centro da cidade, não é, doutora Adriana? Sim, Marilei, foi uma perda muito grande para a nossa população. Eu moro, Marilei, em frente ao antigo pronto atendimento. Que ele fechou. E não... À época, eles falavam, porque o pronto-socorro foi transferido para o Caiubi. Mentira. O Caiubi é a UPA. Pronto-socorro é outra coisa, é outro equipamento público de saúde. Dificultou para as pessoas que moravam longe. Por exemplo, uma pessoa que mora no Marengo.
para Muito chegar no complicado chegar Caiubi. lá. Exatamente, uma pessoa do Piratininga. Então, afastou a nossa população, e aí eu falo que o nosso, o itaquaquecetubense, ele acaba indo para as cidades vizinhas pedir, por favor, para ser atendido. Fica até mais fácil ir para Suzano, ou para Poá, ou para Ferraz, do que para próprio Caiubi. Exatamente. Para muitos lugares de Itaquá. Exatamente. Não é então, verdade? É verdade. E aí, o que faz isso? Tira a nossa dignidade enquanto morador de Itaquá. Porque eu tenho que pedir para o meu vizinho atender o meu filho, a cidade vizinha atender o meu filho, porque na minha cidade eu não consigo chegar num pronto atendimento. E o pior de tudo, a doutora Adriana sabe muito bem disso, ela é de Itaquá, eu acompanho há muitos anos a cidade, é um médico que prometeu que ia resolver o problema da saúde da cidade. Não tem nem equipamentos de saúde, e nem medicamentos, e nem atendimentos. Daqui a pouco nós vamos falar uma lista para você de postos de saúde, de UPAs, que eram para ter sido inauguradas e não foram até agora. Vamos falar de educação, vamos falar de enchente e muito mais aqui no Radar com a Marilei. Não saia daí. Explosão de preços baixos é só aqui na American House Colchões. Colchão Eagle medida casal de R$ 1.090 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. American House Colchões, cuidando do seu sono. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. IASIG, você cidadão do mundo. A pré-candidata à Prefeitura de Itaquaquecetuba, a doutora Adriana Costa, do PSB, presidente do partido na cidade, é minha entrevistada de hoje. E nós estávamos falando sobre os desmandos da saúde. Inclusive, nós temos muitos problemas com postos de saúde, com obras paralisadas, e a UPA também, que está empacada há anos. Doutora Adriana, tem uma lista, né, de obras paradas na saúde? Sim, Marilei. Eu assisti a reportagem que denunciou essas obras paradas e tem muito mais do que é dito lá. Nós temos, por exemplo, na questão da saúde, nós temos Jardim Fortuna, Horto do IP, Escafide, temos uma UPA no Jardim Tropical. Todas as Jardim obras paradas? Nápoles, tudo parado, tudo sem terminar, com tanta demanda que nós temos na saúde, as pessoas tendo que sair desses bairros e ir para o centro da cidade para ir naquele CS 24 horas, que eu falo que não passa de um posto de saúde, né, Marilene? Não tem nem raio-x, é verdade? Nem raio-x, por isso que eu digo que é um posto de saúde. O diferencial é que ele funciona 24 horas, mas não é um pronto atendimento com todo o equipamento necessário para um pronto atendimento. Como é que um prefeito que fala que vai levantar a bandeira da saúde, porque é médico, que é o doutor Mamoro, ele fala que vai fazer saúde e consegue enganar a população desse jeito? Marilei, eu não acredito que a população esteja enganada. Você acha que a população sabe o que está acontecendo? Sabe, porque eles vão até o posto de saúde, eles não encontram remédio. Nós temos uma denúncia, depois, se você quiser, eu te passo, de uma moça que estava indignada, porque o tio dela teve um problema, foi no posto de saúde do Marengo, o prefeito estava distribuindo flores, e que era a véspera do Dia das Mães, e quando o tio dela passou no médico, não tinha o remédio. Então as pessoas, elas vão e elas encontram dificuldade. Elas veem que não existe o remédio, que não tem o raio-x. Muita mentira, né? Essa maquiagem, vários postos, estamos fazendo. E não adianta mais também colocar a culpa na mão da farmácia, né? Nós estamos no 4º ano de mandato. Claro. A culpa não dá para ser do ex-prefeito? Eu sempre falo, Marilei, o prefeito tem que pegar a cidade e entregar ela melhor. Não pior. Não pior. E
qualquer administrador, ele não pode, todo mundo pega a cidade com algum problema. Nunca vai vir uma cidade, ela é uma empresa, ela não vai vir toda bonitinha. Se vier bonitinha, não vai mudar. Então, se você dá o exemplo, eu vou te dar o exemplo, Mogi das Cruzes, se vem numas administrações que funcionam, a população não muda, não escolhe o nome de oposição. É isso mesmo. Então, Itaquá, quando ele foi eleito e ele era oposição, todo mundo esperava que a cidade mudasse, que a cidade melhorasse. Né? A gente sabe, para a gente ter uma noção, doutora Adriana, que tem escolas de lata ainda. Tem escola que não estão atendendo porque tem denúncias de problemas na escola. O que está acontecendo na cidade? Nós temos, por exemplo, a escola Telma, que é no Jardim Caiubi, temos salas de aula de lata. Ainda? Em pleno século XXI, gente. Pois é. Nós temos a Escola Orlando Bento, que é no Jardim Adriana, ali próximo do Viviane, que as crianças estão sendo levadas para ter aula no CAIC, que é no Morro Branco. Então, é assim, mais ou menos, 8 quilômetros de distância. Mas porque a escola está interditada? Porque a escola está interditada por falta de manutenção. Meu Deus. Então, aí a gente puxa no Transparência o valor que vem de Fundeb, o valor que é aplicado na educação. Hoje nós temos um orçamento de 680 milhões, dos quais 25% tem que ser aplicado na educação. Então, a gente não vê retorno disso. Não vê retorno. A gente fica muito triste de ver essa verba sendo da nossa cidade não sendo aplicada. E assim, o prefeito Mamoro também, ele fala, aí ele dá aquele enrolation, o problema das enchentes, por exemplo. Não, o Estado vai desassorear o Rio Tietê. Pelo amor de Deus, a gente sabe que não vai sair essa obra esse ano. É mentira. Tá mentindo para a população. Não é verdade? Verdade. Marilei, eu sempre falo assim, não adianta eu ter um problema, eu sendo um administrador da cidade, ter um tipo de problema de enchente, ou de escola de lata, ou de escola interditada, ou de ausência de término das obras paradas todas, que são muitas, principalmente na área da saúde, e dizer que o outro que tem que fazer, ou o governo do estado, ou o governo federal. Se é o governo do estado, ele é do partido do governador. Por que então ele não agiliza para ir lá e pararem as enchentes? Porque quantas famílias estão desabrigadas? De novo, né? Exatamente. Todo ano. Quantas famílias perderam todos os seus pertences? Então a gente não pode fechar os olhos. Prefeito é para agir, prefeitura é para cumprir o seu papel de amparar o cidadão, aquele que paga os seus impostos. E às vezes as pessoas falam assim, porque não paga o IPTU? Mas quando a gente compra o arroz, o feijão, a gente paga o imposto. Então não é só o IPTU. E a nossa cidade, as pessoas querem pagar o IPTU. Basta a prefeitura regularizar e resolver o problema. A doutora Adriana também, um outro destaque importante, ela está no PSB, que é o partido do Márcio França, vice-governador do estado de São Paulo, ao lado do governador Geraldo Alckmin. Tem uma conversa rolando em Itaquá que o Márcio França não vai dar legenda para você ser pré-candidata agora e candidata a prefeita, porque houve uma pressão no PSDB. Que história é essa? Marilei, isso é uma mentira, são pessoas, nossos adversários políticos, que tentam ludibriar a população para dizer que nós não temos legenda. O vice-governador Márcio França é meu amigo, o deputado federal Luiz Lauro Filho é meu amigo, o qual eu ajudei, dobrei na eleição passada, eu disputei a eleição para deputado estadual e fiz campanha para ele aqui no Alto Tietê. São pessoas amigas minhas que já se comprometeram, eles querem um candidato do PSB. Eu sou pré-candidata, coloquei meu nome à disposição do partido, sou presidente do partido hoje e eles garantem a autonomia do partido do PSB. Nós não cumprimos nada com o PSDB, até porque o vice-governador Márcio França é pré-candidato ao governo do estado em 2018. E aí ele tem que viabilizar a candidatura dele com mais prefeituras do PSB, não do PSDB. Então, politicamente, não interessa ter
a prefeitura para o PSDB, e sim para o PSB. Então essa é uma fofoca política para tentar, né, tirar a doutora Adriana aí do foco como candidata a prefeita, é isso? É isso, Marilei. Agora tem um outro ponto que eu estou recebendo algumas denúncias na Rádio Metropolitana também, em que tem uma pré-campanha sendo feita na cidade, mas dizendo para não trocar o certo pelo duvidoso e com o número de um candidato, né? Você está acompanhando essa história? É verdade que isso pode cair em crime eleitoral, doutora? Marilei, tem vários desmandos na prefeitura. Eu também recebo algumas denúncias, inclusive do uso da máquina, né, em favor de candidatos. E eu me comprometo aqui, Marilei, a apurar, a observar, e o que eu tiver de alguma denúncia que me enviarem, enviar para você, que é uma jornalista muito respeitada, que Itaquá gosta, eu falo que Itaquá ama você no mundo jornalístico, né? E eu posso te mandar, e a gente verificar se isso é verdade. E mandar para o Ministério Público ou para o Ministério Eleitoral também, Público Eleitoral. Aliás, né, Marilei, nós cobrarmos o Ministério Público para apurar, porque Exatamente. Várias denúncias que foram feitas ao longo desses 3 anos e meio de mandato, o Ministério Público tem arquivado bastante coisa. Então, a gente até cobrar uma atuação dele para que não haja desmando, né? Mais ainda do que já tem na cidade. O que a população de Itaquá pode esperar da pré-candidata doutora Adriana? Fale aqui para o nosso telespectador. Eu quero agradecer muito aqui essa oportunidade, falar para você, morador de Itaquá. Itaquá é uma cidade muito boa de se viver, nós temos que ter orgulho e eleger pessoas que possam se comprometer com a cidade, que amam a cidade, que tenham vínculo com a cidade. Porque nós podemos sim ser a melhor cidade do Alto Tietê, basta a gente votar certo na urna. Muito obrigada, viu? Obrigada eu, agradeço Marilei. muito, e essas denúncias podem mandar para mim, marilei@redemetropolitana.com.br ou até mesmo aqui direto para o meu site, marilei.com.br. Agora nós vamos para Bronca da Semana. Minha bronca da semana vai para muitos folgados aí que andam na internet reclamando que o feriado de Corpus Christi foi agora, esses dias, um dos últimos do ano com emenda. Agora só em novembro que nós vamos ter feriado que emenda aí segunda e terça-feira, 15 de novembro. Quero dizer o seguinte, não é momento para a gente ficar pedindo feriado, ai, quero folgar, ai, tô cansado. O momento agora é de agradecer se você está realmente empregado como eu e dizer o seguinte: temos mais de 11 milhões de desempregados nesse país. Estamos passando por uma crise profunda, com um novo governo que está pelo menos tentando aí colocar o Brasil no eixo, com uma nova economia, e é claro que vamos ter muitos percalços pela frente. E aí eu quero aproveitar para dizer que a gente tem que agora pegar como meta o trabalho, correr atrás também de pensarmos em quem vamos votar lá no mês de outubro. Nós temos aí uma eleição chegando, e nós vamos ter que eleger vereadores e prefeitos de todas as cidades do Brasil. Agora é o momento de refletirmos melhor e não pensarmos só nessa, ai, tô cansado, tô folgado, e principalmente levantar a bandeira de que temos que ter um Brasil melhor. Essa esperança de dias melhores tem que começar pela urna e depois cobrarmos os nossos representantes. Pelo menos agora a gente vai tentar ter essa consciência de que o Brasil vai ter que dar certo. Vamos ter que sair dessa crise que não estamos aguentando mais. Bronca da semana para os folgados que andam reclamando do final dos feriados no país. Olá, hoje vamos falar sobre depilação a laser. Quem não quer se livrar daqueles pelinhos indesejáveis? O laser ele vai proporcionar uma depilação com resultados duradouros. O laser é atraído pela melanina do pelo, destruindo a sua raiz. Por isso que não atua em pelos brancos e nem em pelos finos, pois tem pouca melanina. O laser é eficaz em quase todas as áreas do corpo. Quanto mais grosso o pelo, mais melanina, melhor o resultado. Por isso temos ótimos resultados em axilas, virilhas, área da barba e meia perna. Geralmente, várias sessões são necessárias. Também vai depender do tipo de aparelho utilizado.
Se for um laser, faz menos sessões. Se for um outro tipo de aparelho chamado luz pulsada, mais sessões serão necessárias. Também vai depender da densidade do pelo. Quanto mais pelo, mais sessões. Da cor da pele, da espessura do pelo. Por isso que o resultado varia de acordo com o paciente. Para quem aguenta depilação a cera, a dor do laser é bem suportável. Hoje utilizamos anestésicos tópicos, gelo, ar gelado, tudo para deixar o procedimento mais confortável possível. Claro, hoje existem aparelhos modernos de laser que podem ser aplicados em pele morena se aplicados com bastante cuidado. As sessões elas são feitas com intervalo mínimo de 30 dias. Deve-se evitar a depilação com cera ou com pinça 4 semanas antes do laser. Pode-se usar lâmina ou tesourinha e a pele não pode estar bronzeada. Pode voltar às atividades normalmente. O ardor pode durar algumas horas e a recomendação é usar filtro solar. O laser é a melhor solução para pelo encravado. Procure um dermatologista, informe-se. Até mais! Explosão de preços baixos é só aqui na American House Colchões. Colchão Eagle medida casal de R$ 1.090 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. American House Colchões, cuidando do seu sono. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. IASIG, você cidadão do mundo. Hoje eu quero fechar o programa mandando um recadinho para todo mundo que é de Mogi da região do Alto Tietê. Nós vamos ter um workshop especial do Grupo Martins com o Sebrae e grandes parceiros na cidade de Suzano no dia 9 de junho, das 9 da manhã às 13 horas. E é um workshop falando de importação e exportação, uma grande oportunidade para os empreendedores da região do Alto Tietê. Vai ser no Auditório Municipal Dr. Armando de Ré, em Suzano, e você pode se inscrever e ter maiores informações pelo 4723-4510. Aproveitar então para mandar um café bem especial para o Sérgio Gromick, gerente regional do Sebrae São Paulo, aqui na região do Alto Tietê, e ele que tem que tomar esse café bem gostoso lá na padoca da Beth, que tem café de padoca e também com buffet especial aos finais de semana. Beijo bem grande, obrigada pela audiência e pelo carinho, eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá!